Queridos amigos, abra comigo nesta manhã a palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, nós leremos versículo 15 e versículo de número 16. Efésios 5, versículo 15 e 16. Portanto, diz o apóstolo Paulo inspirado, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nosso tema nesta manhã é remindo o tempo para o Senhor. Muito importante considerarmos o crente no tempo. Pensamos sempre sobre o crente em relação à oportunidade, à eternidade, mas nesta manhã o crente no tempo. Tempo, queridos amigos, é uma pequena palavra, mas de profunda significância. É difícil definir o tempo, na verdade. Alguns dizem que o tempo não existe, que o tempo é apenas um conceito na mente humana. Na área de física, nas ciências exatas, tempo é a medida do movimento. Vamos tomar desta maneira a ideia de tempo, porque esta é a ideia presente aqui nesta carta também. A medida do movimento, conforme nós estamos andando, seguindo para a eternidade, cada dia um marco, com umas horas no ponteiro de um relógio. Tempo, o crente vivendo no tempo. E o tempo é limitado, é claro, o tempo tem um início e o tempo tem um fim. E é sobre isso que o apóstolo Paulo exorta aquela igreja e o Espírito a nós aqui, no versículo de número 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. É interessante nós pensarmos sobre o tempo da seguinte maneira, isso nos ajuda a compreender um pouco sobre o que é o tempo aqui. Pense sobre um armário, uma despensa com um número ali de pacotes de feijão, por exemplo. Você usa um, cozinha, come, no dia seguinte mais um, está diminuindo, não é? Vai chegar um momento que vai acabar. Você tem algum dinheiro na carteira, você paga uma coisa ali, outra coisa ali ao longo do dia e você percebe que está acabando. É mais ou menos essa ideia. O tempo ele está escorrendo, se esgotando. Aquela ampulheta de areia é muito interessante, né? Porque ela traz esta gravidade de que o tempo está acabando. Nós olhamos para o tempo mecânico marcado pelo relógio, nós não temos essa impressão de que está acabando, porque ele continua girando e girando e girando e girando sem fim. Mas a ampulheta nos dá essa impressão, está acabando, a areia do tempo está diminuindo. E esta é a ideia sobre tempo aqui. E sendo o tempo curto, ele é precioso, sendo pouco, ele é precioso. Tudo aquilo que é restrito, pouco, é muito precioso, tem muito valor, não é? Porque o ouro é mais caro que os outros metais. E o diamante, porque é bem menos do que os demais metais. Não é? Assim, tudo que é pouco tem grande valor. Esta é a ideia sobre o tempo aqui. Bem, queridos amigos, há uma palavra-chave para nós que é conectada ao tempo. É um verbo, o verbo remir. Remindo o tempo porquanto os dias são maus. Esta é a palavra-chave para nós, enquanto nós estamos aqui servindo ao Senhor, dentro desse tempo limitado, que se esgota e não volta mais que nós temos. É como uma bolsa de sangue, ali está diminuindo, não é? Alimentando aquele paciente que precisa, e logo ela terminará. Eu não consigo multiplicar ilustrações para marcar esta ideia de que o tempo ele irá acabar e o tempo é restrito. São como os combustíveis fósseis. No momento em que acabar aí o petróleo, não é? Então não tem mais. Irá acabar, irá terminar e está acabando, está diluindo, está escoando. O tempo é assim. Mas essa palavra, remir o tempo, nos ensina muitas coisas. Remir ligado a tempo, isso é sobre, então, gerenciar o tempo que nós temos limitado em nossas mãos para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Muito importante pensar sobre isso. Tempo possui um valor porque é limitado. Nós temos uma quantidade limitada de dinheiro e nós pensamos com muita clareza o nosso orçamento e como nós vamos lidar com este dinheiro, e você é cuidadoso, e você entra um mês, recebe o teu salário, e você pensa, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, mas quanto é que ainda sobrou isso, e eu tenho que pagar aquilo e aquilo mais, eu comprei, quanto é que sobrou isso? Você é cuidadoso, não é? Porque vai acabar, e você deve usá-lo antes que chegue o fim do mês, o fim da semana. Assim nós procedemos. Eu não posso comprar isso esse mês porque eu tenho recursos limitados, eu não posso gastar com aquilo, eu tinha um planejamento, não vou poder. E é somente essa atitude em relação ao tempo que nos permitirá usá-lo corretamente para o Senhor.
para o reino de Deus, nesta breve jornada aqui na terra. Bem, se nós temos um período limitado de vida aqui neste mundo para servir ao Senhor, assim, esse tempo ele deve ser gerenciado. Nós devemos tomá-lo de maneira consciente. Paulo está falando sobre isso. Esta é a maravilha da palavra de Deus. Ela traz as grandes doutrinas, então ela aplica a nossa vida diária aqui, deste lado do céu, em nosso dia a dia. Viver o reino de Deus. E tempo é um conceito muito importante para o crente. Bem, esse termo redimir, ele é muito interessante na palavra de Deus. Se você tem alguma tradução, ou já teve dessas mais modernas da Bíblia, você vai perceber que esse termo não aparece lá aqui em Efésios capítulo 5, versículo 16, remindo o tempo. Em algumas traduções você encontra a ideia de fazer o melhor do tempo. Fazendo o melhor do tempo porque maus são os dias. Usando bem do tempo e das oportunidades porque os dias são maus. Mas veja, isso não é uma tradução, isso é uma paráfrase da ideia. E eu penso que é um grande erro traduzir desta maneira, porque você deixa de fora um termo escolhido pelo Espírito Santo, que tem toda uma doutrina por trás, e nós perdemos aqui muita coisa. Bem, dizer use bem do tempo, porque os dias são maus, é muito bom. É desafiador, não é? Mas é a palavra redimir, redenção, que aparece no original em conexão com o tempo. Isso nos ensina muito mais do que apenas aproveitar o tempo porque os dias são maus. E aqui você percebe, fazendo um parêntese, no cuidado que tradutores devem ter, sobretudo tradutores da palavra de Deus, o cuidado, não é? Você vê, aqui é uma ilustração inspirada pelo Espírito. E essa ilustração, ela precisa ser mantida na tradução com a palavra redimir, com a palavra redenção. É remir o tempo. E você sabe o que é remir, não é? Paulo está comparando o tempo com a redenção. Bom, redenção é uma palavra na Bíblia que está sempre ligada à obra de Cristo no Novo Testamento. E essa palavra, ela é brilhante, ela é bela. Por quê? Porque esta é a chave, a deixa, se eu posso assim dizer, de como nós devemos aplicar todas as doutrinas que ele tem lidado aqui nesse capítulo anterior. Como é que eu vou viver estas grandiosas verdades da palavra de Deus? Aqui está o termo que me ensina. Há uma ilustração em cima desse termo, redenção. Bem, todos nós sabemos, como mencionei, que é muito usado no Novo Testamento em conexão com a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Cristo nos redimiu do pecado, da escravidão do pecado, da culpa. Como quem vai a um mercado de escravos e compra um escravo da sua prisão, da sua escravidão, para libertá-lo para uma vida mais digna, para uma vida mais útil, para uma vida mais frutífera. Cristo nos redimiu, nos comprou do pecado pelo seu sangue precioso, não prata e ouro, que fostes comprado, redimido, para uma vida para Ele, para o Senhor. E é a palavra redenção que aparece aqui. Como crente, de que maneira eu devo gerenciar o tempo curto, pouco que eu tenho nesta jornada? A palavra redenção me ajuda. E essa ideia, esta é a ilustração. Lembre-se que nas cartas de Paulo, nos seus escritos, ele jorra de ilustrações, às vezes apenas um termo. Isso traz à mente uma maneira de aplicar o que ele acabou de ensinar. Bem, você redime o tempo. Você compra ele, toma ele, resgata aquele tempo que seria usado para uma atividade insignificante, vazia, infrutífera, ou seja, um tempo que seria desperdiçado, você o redime daquilo para usar para o Senhor, para algo melhor, para algo para o reino de Deus, redimindo o tempo, comprando do mercado de escravos, comprando para o Senhor, para algo melhor, para algo que glorifique a Deus e avance o reino de Deus. Remindo o tempo. Bem, há muitas maneiras em que o tempo é roubado. O tempo que nós temos diariamente. Primeiro, é roubado por Satanás, porque ele é um ladrão. Satanás, ele observa o nosso dia, a nossa semana. E ele escrutina, assim por dizer, os nossos passos, a nossa jornada diária. E o seu objetivo é reduzir, tomar, roubar todo o tempo que nós teríamos disponível para o Senhor. Ele rouba isto, ele escrutina o nosso tempo para isso.
Ele vai me tentar, vai te tentar, ele vai colocar coisas que atraem a nossa atenção, que nos distraem, que consumam o nosso tempo, que pegam uma porção daquela areia que está escorrendo e seja desperdiçada. Como quem tira um dinheiro da carteira e desperdiça com algo inútil. Porque vai acabar, as horas estão passando, o dia está terminando, aquele tempo que eu já perdi não volta mais e ele conseguiu me roubar. Quanto ele já nos roubou do tempo precioso que nós temos para o Senhor, para o reino de Deus, para as coisas do Senhor. E às vezes nós dizemos, eu passei tantas horas nessa atividade hoje, e, tenho que reconhecer que não é algo tão importante, mas eu não fiz nada de pecaminoso, eu estava apenas aqui, não falei com ninguém. Sim, mas talvez eu não tenha percebido que todo o tempo que eu tinha disponível para o reino de Deus foi embora ali. Queridos irmãos, quanto tempo nós temos ao longo de uma semana para servir o Senhor? Você tem que trabalhar, você tem que organizar as suas coisas, você tem que pagar certas contas, lidar com isso, com aquilo. Você tem que cuidar de uma casa e isso envolve muito trabalho e as horas estão passando, filho, família, etc. Quanto tempo nos sobra para servir ao Senhor, para orar, para ler a palavra de Deus aqui durante a semana nesta cidade? Pouquíssimo. Pouquíssimo. E este pouco tempo que nós temos, Satanás está de olho para roubá-lo. Assim, ele é o primeiro ladrão do tempo que nós temos. E você diz, eu gastei algum tempo com isso, não foi algo assim de grande importância, me deixei levar, o tempo passou, foi embora, foi consumido, perdi. Mas você talvez não percebeu que aquele tempo que você tinha para a devoção, para orar, para ler a palavra de Deus, foi roubado, não tem mais. O dia acabou. A semana terminou, o mês correu. O tempo simplesmente se foi, a semana passou e Satanás roubou, ele furtou tudo que nós tínhamos. Nosso tempo é limitado, queridos amigos. Você tem um trabalho que consome um grande número de horas do dia, em casa, no escritório, na firma, e você tem que cuidar dessas coisas e prover e fazer o seu melhor e manter as coisas andando para que elas não desmoronem. E você tem um testemunho quanto a isso também. E nós temos que realizar a cada semana, a cada dia, um grande número de afazeres, e esses afazeres são usados dentro do tempo, como quem toma aquelas porções para isso. Essa para isso está acabando, o dia vai terminar e ele não vai voltar. Assim, quanto tempo disponível para o Senhor? Pouquíssimo. De maneira que eu e você devemos fazer o melhor do tempo que nos foi dado para servir ao Senhor. Essa é a exortação. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você percebeu que na palavra de Deus nós somos ensinados a contar os nossos dias? Abre em Salmos capítulo 90, versículo 12. Estamos lidando com a ideia do tempo aqui na palavra de Deus. Salmo 90, versículo de número 12, observe quão interessante, oração de Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Contar os dias. Hoje nós precisamos contar as horas, não mais os dias. Ele não deseja contar os anos de vida, ensina-nos a contar os nossos anos de vida, ensina-me a contar os dias, são poucos. Eu preciso lidar com esta métrica do tempo, não de anos, mas de horas, de minutos. Não é interessante? Cada dia é como uma vida, não é? O sol nasce e ele se põe, o ser humano nasce e o ser humano adormece. Dentro deste período, eu preciso usar sabiamente o tempo para o Senhor. Bem, são muitas as maneiras em que o tempo é roubado, que o tempo evapora de nossas mãos. Por exemplo, estou tentando ser prático aqui. Eu creio que todo ser humano tem uma tendência a sonhar acordado. Não é? Muito tempo. Imaginar, passar muito tempo apenas imaginando. Imaginando. Não sobre coisas, não estou dizendo que são coisas não proveitosas, mas às vezes são coisas superficiais ou coisas muito centradas no aqui. Gastar muito tempo imaginando estas coisas. Parece algo pequeno, não é? Mas se você pôr junto o tempo em que nós gastamos, às vezes, apenas folheando alguma coisa, imaginando alguma coisa, como isso seria aqui, como esse objeto, esse imóvel seria lá,
Ou às vezes pensando sobre coisas do passado que não podem ser mais tocadas ou lidadas, e aquilo que aconteceu, e aquilo mais, e o tempo está correndo. E logo eu tenho que realizar alguma coisa, uma atividade, uma obrigação, e o meu tempo para o Senhor se evaporou. Bem, você então precisa pensar sobre isso. Uma outra maneira em que o tempo evapora são conversações de pouca utilidade, não é? Não estou dizendo conversas indevidas, mas às vezes que não edificam, e o tempo é desperdiçado quando eu poderia estar lendo a palavra, conversando com alguém, evangelizando, avançando o reino de Deus. Nós estamos falando sobre o tempo limitado que nós temos. Quem aqui não teve essa experiência frustrante de ter programado, eu vou iniciar a semana, eu vou ler todo este livro aqui da palavra de Deus e aquele. Ou eu vou terminar aquele livro que eu comecei lendo. Eu vou ligar para fulano, beltrano, cicrano, vou visitar fulano e encorajá-lo na palavra, evangelizar esta pessoa. E você se determinou a fazer isso. E a semana começou e o tempo foi evaporando, foi indo embora de nossas mãos. E nós chegamos ao final do dia. Como foi que eu me determinei a fazer isso e aquilo e orar ao Senhor e eu não fiz nada? Não é frustrante? E o dia seguinte vem, e a outra semana vem, e aquela quantidade curta, breve de tempo que não volta mais se foi, e os anos estão passando, e o nosso tempo de servir ao Senhor é pouco. A palavra de Deus ilustra de muitas maneiras, por muitas parábolas ou exemplos, que a vida de um crente é como a vida de um servo que é chamado para dentro de uma plantação para colher. O Senhor nos chama para dentro do seu reino para servir. De manhã, à tarde ou à noite, em momentos diferentes da vida, pouco tempo nos é restado. O que eu vou fazer? O sol vai se pôr daqui a pouco. Eu partirei para estar com o Senhor. Como eu usei o tempo limitado que eu tenho para crescer, para avançar no reino de Deus, para servir ao meu mestre, para conhecê-lo melhor, adorá-lo mais, servi-lo mais. Essa é a ideia. O que eu devo fazer então? Meu tempo foi roubado. Eu devo comprá-lo de volta, redimi-lo, tomá-lo outra vez. É por isso que essa é uma palavra boa, redimir o tempo. Se fosse apenas faço o melhor do tempo, não traria esta ideia. Nós precisamos comprá-lo de volta, comprar o tempo perdido. Bem, comprar o tempo perdido não é algo fácil. Não é fácil recuperar um tempo perdido. Você não pode apenas dizer a Deus em oração: Senhor, eu me consagro a Ti agora, para viver para Ti, para Te servir. Você não pode apenas dizer: estou aqui, Senhor, agora, quero crescer, me usa no Teu reino, no Teu serviço. É necessário essa consagração, sim, mas você precisará tomar medidas. Eu preciso tomar medidas para garantir que isso irá acontecer. Será algo que lhe custará. Bem, para me comprar o tempo que foi desperdiçado, roubado de alguma maneira, eu vou precisar, porque eu não tenho mais, eu vou precisar vender certas coisas para levantar recursos para comprar isso. Eu vou precisar vender um pouco do tempo que ainda me resta e usar isso para redimir o tempo que foi perdido no reino de Deus. Essa é a ilustração aqui. Você para e pensa e diz: quanto me custará isso? Bem, eu vou comprar desta área da minha vida neste dia, nesta semana. Eu tenho certas inclinações para certas coisas que eu já percebi que elas tomam muito da minha atenção e me seguram, e às vezes eu não consigo largar isso e o tempo evapora. Eu vou comprar, eu vou vender isso aí. Eu vou usar este recurso de tempo para orar ao Senhor, para seguir o discipulado, para evangelizar, para crescer na graça e no conhecimento, para edificar meu irmão, minha irmã. Aquele tempo que eu usaria para isso, talvez algo legítimo, algo bom, um lazer, e nós precisamos de lazer e de descanso, mas eu vou vender isso, é precioso, para comprar algo ainda mais precioso. E eu vou concluir a minha leitura da palavra de Deus. Se eu comecei a estudar certos termos, certas verdades, eu irei concluir. Eu estou servindo ao Senhor em alguma área e as coisas estão ficando para trás. Bom, eu tenho um tempo para fazer aquilo mais. Eu vou vender isso para usar esse tempo para a glória de Deus. É assim que nós redimimos o tempo. Isso irá lhe custar alguma coisa. Talvez hajam alguns apetites demasiados em algumas pessoas para
O lazer. O lazer não é algo errado, mas isso se torna muito grande na vida de alguns jovens e adultos também. Talvez seja ali o lugar, talvez seja esse o tempo que eu possa vender para usar para o reino de Deus. Como eu compro tempo? Bem, eu diminuo certas coisas que talvez eu goste de fazer, mas que tomam muito tempo precioso do meu andar com o Senhor, da minha devoção, do meu relacionamento com Cristo, e uso este recurso de tempo para o Senhor. Não é maravilhoso pensar assim, meus irmãos? Parece algo tão terreno que eu estou dizendo, não é tão deste mundo, tão pouco espiritual, mas a vida de um crente é vivida neste mundo, dentro do espaço e do tempo. Eu não posso ser romântico e pensar sobre a vida, darei tudo ao Senhor, Senhor, minha vida a Ti entrego, se você não tomar aquelas divisões da vida que são dias e horas e semanas para entregar ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós oferecemos a Deus um culto racional, que é um culto intencional, algo que é feito por decisão para glorificar o meu Deus. E o resultado, então, é o nosso avanço, é o avanço do reino de Deus. Por isso, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Bem, os dias foram maus no período de Paulo, e eles são maus hoje. São dias difíceis, são dias violentos, são dias de imoralidade crassa, de corrupção, de distração. Eu não sei, talvez você perceba como os dias têm passado de alguma maneira, não é? Muito rápido. Todo mundo tem essa sensação, até o não salvo ele percebe isso. A semana de 7 dias parece ter 4 dias e meio. E você acorda na segunda-feira para resolver alguma coisa, já é quinta-feira, e tantas coisas ficaram para trás. E há tantas tentações, tantas distrações, o ser humano piorando a cada dia. Os dias são maus, o tempo é cada vez mais curto para servir ao Senhor. E em breve eu devo deixar a minha foice no arado e partir para estar na presença do Senhor. E quanto foi realizado? Quanto crescimento, quanto serviço, quantas almas alcançadas para o Senhor, quantos tijolos na igreja de Cristo, no templo do Senhor, edificando a igreja, avançando o reino, alcançando almas, edificando uns aos outros no Senhor. Eu estou terminando essa jornada. E nós trabalhamos como o povo de Deus no tempo de Neemias. Eles estavam edificando a casa de Deus, o templo do Senhor, em grande dificuldade. E ali vinham os inimigos de Deus, e deixa que a gente se junte com vocês para construir, não é? Para atrapalhar, para deixar a massa secar, para derrubar uma coisa, para fazer outra, e você está servindo a Deus e os dias são maus. Os dias são maus. Servir a Deus em nossos dias, testemunhar de Cristo no meio de tantas dificuldades, de tanta oposição. Assim eu preciso remir o tempo que eu tenho. Eu penso que a maior frustração é essa, é você se propor a fazer algo para o Senhor e não tomar uma medida para isso e o tempo ir embora. Não é ruim isso, meus queridos, quando nós vemos as coisas passarem e não concluímos essas coisas, quanto muito mais para o reino de Deus, para a glória de Cristo. Bem, você planejou então servir ao Senhor, estudar a palavra de Deus, orar. E o tempo ele não para, mesmo quando nós estamos planejando. Mas é necessário uma determinação. É necessário fazer com que as coisas andem e remover certas coisas do caminho, certos empecilhos. É necessário comprar o tempo de volta e eu vou precisar vender certas coisas preciosas. Comprar o tempo custa. Você precisará economizar, sacrificar certas coisas para alcançar algo melhor. Veja, dificilmente você consegue ao longo de um dia comprar muito tempo, a menos que você venda coisas grandes. Tudo que é precioso custa caro, não é? E você precisa vender certas coisas que talvez sejam caras para você, para servir ao Senhor. Talvez aquele momento de conforto, que também é importante, e é precioso ao longo de uma jornada cansativa, não é? Vendê-lo e aplicar naquele período a sua mente, o seu coração, para entrar na presença do Senhor em comunhão com Ele e orar. Oh, eu tenho orado tão superficialmente já há vários dias.
E a minha oração se tornou um padrão mecânico de palavras, e eu não gasto tempo em comunhão com o Senhor, eu adoro e intercedo por pessoas, e gasto um bom tempo na presença do Senhor em oração. Por quê? Porque eu tenho pouco tempo, eu já tenho que levantar e cumprir aquilo e fazer aquilo mais. Eu vou precisar vender algum tempo para redimir o tempo que passou. Assim é a vida cristã, meus queridos irmãos. Veja, graça, que é um termo que representa a vida espiritual, anda junto com natureza, que representa a nossa vida terrena. Graça e natureza andam juntos. Você não irá conseguir deixar de lado a criação dos teus filhos, pagar as contas, cumprir tuas responsabilidades para servir ao Senhor dia e noite. Nós servimos, nós crescemos, nós andamos com o Senhor, edificamos o reino de Deus, conforme nós cumprimos as nossas responsabilidades terrenas. Graça e natureza andam juntos. Nós não separamos essas coisas. E assim também a nossa santificação. Graça, santificação e o cuidado diário das coisas andam juntos. Todas as vezes que uma pessoa tenta inventar um método de santificação que não foi estabelecido por Deus, o resultado normalmente é frustrante ou desastroso ou pecaminoso, ou tudo de uma vez. Veja o catolicismo romano mais uma vez. Começaram a inventar seus métodos de santificação, separando graça e natureza. Então eu desejo servir ao meu Deus, me consagrar a Ele, mas eu tenho que sair dessa sociedade, senão não vou conseguir servir a Deus, porque é tanta distração, tanta tentação. Eu vou criar um monastério. Assim surgem os monastérios a partir do século VI. Ou eu posso me dedicar somente à visão divina, à imagem de Deus, e contemplá-lo lá naquela montanha, no topo da montanha, na beira do mar. Ninguém chega lá, ninguém consegue ir lá o dia inteiro, só assim, com um chapeuzinho, pensando e andando, e agora eu estou dedicado ao Senhor. Não. O resultado normalmente é maiores pecados, desperdício de vida e tantas tragédias, não é? Nós não podemos inventar métodos de santificação que não foram estabelecidos por Deus. Essa carne que me consome e essas tentações terríveis que eu tenho, eu preciso acabar com isso. Então, eu vou me chicotear, vou fazer esse negócio doer, sangrar, matar essa carne. E o resultado é problemas, é tanto tipo de coisa. E porque eu sou tentado demais, eu vou me isolar, eu não vou também, pensando nessa área do casamento, eu não vou me casar, porque há muitas tentações, eu vou me isolar, e o resultado nós vemos, não é? Todo tipo de coisa horrível, e pedofilia, e tantas coisas terríveis e nocivas quando nós inventamos métodos de santificação que não estão de acordo com a palavra de Deus. O casamento é um meio de santificação também. Servir ao Senhor com simplicidade é um meio de santificação também, de negar a concupiscência dos olhos, de propósito ter uma vida simples, claro, eficaz, eficiente, é um meio de santificação. Assim nós seguimos os meios da palavra de Deus. E como isso se aplica ao tempo? Bem, dessa maneira, você deve planejar isto. E você deve comprar o tempo vendendo uma outra fatia de tempo. É isso que está por trás da palavra redimir o tempo. Redimir o tempo é um meio de santificação, porque santificação significa exatamente isso. Tomar algo de um uso comum para um uso santo, como os objetos no templo eram santificados só para usar. Aquele garfo era só para espetar a carne no caldeirão, não era usado para mais nada, não podia mexer na terra para plantar uma flor, não podia comer outra coisa, podia jogar palha, era separado do uso comum para aquilo. Assim nós tomamos coisas do dia a dia, separamos elas para dedicar ao Senhor, e quando você separa, então você deve tomar medidas. Você vai orar agora ao Senhor, muito bem. Mas se você não desliga aí o teu smartphone, você vai ser tentado a perder uma porção, uma fatiazinha desse tempo. E se você não conclui certas coisas e se prepara para isso, logo aquele tempo foi gasto em ociosidade. Meus irmãos, isso é muito prático, parece até banal, mas isso é realismo espiritual. Eu não posso dizer, Senhor, a minha vida eu entrego para te servir, se eu não vou entregar os ponteiros desta vida, o movimento, cada dia, cada porção. Assim eu preciso de determinação e eu preciso vender para comprar. E assim é o tempo. Crescer no conhecimento de Deus, avançar nas doutrinas da fé. Deixa-me dizer algo para você que é um tanto triste, mas é muito comum no meio do povo de Deus.
Há pessoas que nunca leram toda a Bíblia. Isso é verdade. Crentes em Jesus Cristo, que nasceram de novo há 15 anos atrás. Eu vou lhe dizer, elas já leram talvez um calhamaço desse tamanho para um concurso. Ou na faculdade um livro de técnica disso, de anatomia, do que quer que seja. Ou elas já passaram dias e dias estudando um software, mas elas nunca leram a palavra de Deus. Sim. E elas não conhecem a revelação da palavra de Deus. Você percebe como nós podemos ser roubados, e há coisas que evaporam o tempo, e anos essa pessoa se propõe ler e conhecer melhor este livro divino, e décadas passam. Outro exemplo, as doutrinas da fé. A fé como doutrina é um conjunto de doutrinas. Esse conjunto de doutrinas, ele precisa ser limitado para você chamá-lo de a fé cristã, não é? Se a doutrina é tudo, então não tem limite, a doutrina não é nada. Não é? Então ela tem que ter um limite. A fé cristã é um conjunto de doutrinas. Então elas podem ser conhecidas, estudadas, gravadas em nosso coração, e aí estou pronto para servir ao Senhor. Eu não vou ser enganado. Mas os anos estão passando, e há crentes em Jesus Cristo que falham e não conhecem quase nada das verdades reveladas. O maior livro do universo, a vontade de Deus, mais elevado que qualquer compêndio de filosofia, o que quer que seja teologia, e eu não imerso a cabeça aqui para comparar de uma maneira racional. Quando eu vou estudar para um concurso, claro, o que você faz? Bem, quais são as matérias? Essa. Põe um quadro lá no quarto, não sei, folhas. Vou estudar isso hoje, aquilo mais, que eu preciso dominar isso, entender isso em relação a isso. Porque eu não faço a mesma coisa com a palavra de Deus. Você vai dominar uma arte, uma técnica, você se aplica racionalmente. Por que não a palavra de Deus? Porque nós reduzimos a palavra de Deus e o tempo se vai. Assim, para redimir o tempo para coisas mais elevadas, crescer, ter comunhão com o Senhor, edificar aquele irmão, aquela irmã na fé, eu preciso vender certas coisas preciosas para aplicar ali, para comprar ali. Essa é a ideia de remir o tempo aqui, meus queridos irmãos. Bem, como um crente em Jesus Cristo, para remir o tempo, você precisa então da perspectiva correta sobre a vida. O que é mais importante na sua vida? Claro, é o mais importante na minha também. Eu me refiro ao reino de Deus. A coisa mais importante na vida de um salvo é a sua comunhão com Deus. Isso vem em primeiríssimo lugar, antes de qualquer outra coisa. A sua comunhão com o teu Criador. Oração. Ouvir a sua voz e falar a Ele em oração. Isso é o mais importante. Isso vem primeiro. Isso é basilar. Isso vem acima de todas as demais coisas. Adoração, então. Adorá-lo com o povo de Deus. Como na antiguidade, ir juntos oferecer sacrifícios de louvor na presença do Senhor. Comunhão com os irmãos e edificação mútua. Coisas referentes à sua vida com Deus. Essas são as bases, as rochas. Eu tenho usado uma ilustração aqui, ela é tão apropriada, e você já deve conhecê-la, mas é verídica e ilustra muito isso. Sobre este professor universitário de física que queria ensinar algo sobre massa para os seus alunos. Massa, não é? Propriedade da física. E ele pegou uma urna de acrílico, trouxe na sala e vários sacos ali com minerais. No primeiro saco tinha pedras, pedregulhos. E ele derramou tudo dentro da urna e perguntou aos alunos: está cheia? Os alunos, assim, até a boca, né? Aqueles pedregulhos grandes. Todo mundo está cheio. Aí ele pegou um outro saco de pedrisco. Pedrisco é a brita zero, né? Aquela britinha fininha que usa para o concreto. E encheu, e aqueles pedriscos foram preenchendo os espaços. Aí todo mundo, está cheio? Agora sim. Aí ele pegou um outro saco de areia número 1, fininha, e começou a derramar. Começou a preencher os espaços entre as rochas e os pedriscos. Está cheio? Professor, agora está cheio. E aí ele pegou um balde de água, começou a derramar e a água começou a preencher os espaços. É assim que nós fazemos com o dia. Há certas coisas que são rochas basilares
em nossa vida, elas devem vir primeiro. A tua comunhão com Deus, teu adorá-lo, teu ouvi-lo, conhecê-lo, servir ao Senhor. E aí nós vamos preenchendo as demais coisas. Olha, quando eu era solteiro e mais jovem, casa dos 20 anos, e eu estava fora do Brasil estudando e trabalhando, eu achava que eu era a pessoa que tinha menos tempo na face da terra. Eu fazia muita coisa. Mas depois eu casei, aí eu entendi um pouco melhor o que é o gerenciamento do tempo. Eu tinha muito tempo quando era solteiro. E depois que eu casei, eu tive filhas, aí foi a pós-graduação sobre entender o tempo. Você entende quando você estava casado, ainda sem filhos, você tinha muito tempo. E aí junto com os filhos, você envelhece um pouco mais e começa a pipocar aqueles problemas de saúde. Aí você entende que além de ter tempo com filhos, você também tinha energia. Então, eu exorto aos jovens que você tem tempo, sim. Creia-me. E aos casados que você tem tempo. E aos que têm filhos que você tem tempo. Se você começar com as rochas. E o restante você vai preenchendo. Assim, graça e natureza não se separam, nós servimos a Deus ao longo desta jornada, mas nós temos que começar com as rochas, remir o tempo, comprar de alguma área, vender de alguma área para comprar neste dia de hoje. Queridos irmãos, isso é necessário. Você tem que ter a perspectiva correta sobre a vida. A nossa vida é para o Senhor. Deixe-me dar algumas rochas de prioridade para a vida cristã aqui. Prioridades absolutas. Estar sozinho em devoção ao Senhor, para orar, ler e pensar sobre a palavra de Deus, o reino de Deus. 2, estudar as doutrinas da fé, conhecer a vontade de Deus. 3, serviço ao Senhor, fazer algo para o Senhor a cada dia. A cada dia eu preciso preencher nesta urna de acrílico estas demais coisas. Muito do nosso tempo é como esta urna. Nós fazemos algumas coisas ali e muito espaço que às vezes é desperdiçado ou é roubado, que poderia ser preenchido. 4, testemunhar de Cristo, edificar o povo de Deus. 5, fazemos autoexame a cada dia, quão importante, examinar a nossa vida, a nossa atitude, as nossas palavras, ao final de cada dia, ao longo dele. Como eu gerenciei o tempo hoje? Nós somos experts em gerenciar o tempo na empresa. Fazemos cursos e seminários, mas quão péssimos nas coisas do Senhor. Como nós somos, não é? E o nosso tempo está acabando. Queridos amigos, é legítimo o seu bom trabalho e você deve fazer isso. Oferecer o seu melhor no seu local de trabalho. Mas lembre-se, é legítimo, mas é parte de uma esfera social provisória. No final das contas é apenas manutenção do corpo. A nossa vida não é somente o pão. Nós temos uma vida com o Senhor. E se nós temos uma mente tão aplicada e racional para as demais coisas, nós devemos fazer o mesmo na palavra de Deus. E o Senhor nos ajudará, nos esclarecerá. Por isso, diz, levanta tu que dormes, e o Senhor te esclarecerá. É uma atitude. E o Senhor aceita como um culto a Ele, e Ele envia bênçãos espirituais, e me dá graça, e aquelas distrações começam a diminuir, e eu começo a resistir Satanás, e eu começo a crescer, e de repente, olha, as coisas estão brotando. Tenho crescido na palavra, tenho visto frutos em minha vida, pessoas indo à igreja, pessoas sendo edificadas, o reino de Deus avançando. Glória a Deus por isso. Por isso, remindo o tempo, porque os dias são maus. Deixa-me encorajar. Se você perde oportunidade, então elas vão. Mas se você começa a redimir o tempo desta maneira que nós vimos, vender em uma área para comprar em outra, é bem provável que o Senhor lhe ajudará a compensar o tempo perdido, porque nós estamos falando do reino de Deus. Isso é uma grande bênção, meus irmãos, porque o reino de Deus ele funciona um pouco diferente do reino deste mundo no que se refere à produtividade, a frutos. Às vezes, você pergunta a alguém, e aí, trabalhou muito essa semana? Demais, mas não foi quase nada produtivo, não entreguei quase nada. É difícil, né? Mas o reino de Deus é diferente.
você começa a remir o tempo, e o Senhor te ajuda a compensar o tempo perdido. E eu tenho conhecido pessoas, e parece algo repetido na verdade, pastor, quão bom está com pessoas que amam a palavra de Deus, e agora eu tenho aprendido, e agora eu tenho compreendido, tenho tido clareza, e começou a vir um sentimento de tristeza em mim. Como foi que eu passei 5 anos desperdiçado nisso e naquilo? E o que eu tenho aprendido agora meditando na palavra de Deus em 2 meses foi mais do que 6 anos. Repetidamente nós ouvimos isso. E aí você começa a redimir o tempo, e a estudar a palavra de Deus, e a orar ao Senhor, e a servi-lo. E aí você produz, entre aspas, muito mais em pouco tempo do que em 6 anos. Servindo ao Senhor, ganhando almas, avançando no conhecimento da graça, porque o Espírito de Deus nos ajuda. Levanta tu que dormes e Ele te esclarecerá. Assim, no reino de Deus, nós temos bênçãos do Senhor, alegria para servir, porque o Senhor nos ajuda a avançar. Bem, abra comigo em Joel, capítulo 2, versículo 25, é uma demonstração muito importante aqui. Joel, capítulo 2, versículo 25, está aí um pouco antes de Amós, depois de Oséias, diz assim, é o Senhor falando, não é? E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, que é um outro tipo de gafanhoto, e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Isso aqui a propósito é o devorador. O devorador não é um anjo, não é um espírito, é isso aqui, ó. Devora a colheita. Restituir-vos-ei, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aplique isso aqui ao tempo, à vida cristã. Claro, isso se aplica sim, porque o objetivo do Senhor nos abençoar não é só comer e fartar. E restitui-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Você começa com dedicação, seriedade, a vender tempo para redimir o tempo e aplicar. Você desperdiçou tanto tempo, eu desperdicei tanto tempo, mas agora eu começo com seriedade, com a ajuda do Senhor, independência do Senhor. Talvez você deixou por muitos anos que o gafanhoto da televisão comesse o teu tempo. É horrível esse gafanhoto da televisão. Ele vai comendo o teu tempo, comendo o teu tempo, comendo o teu tempo. Não é errado ter um aparelho de televisão em casa, não é pecaminoso, ter um pequeno lá para ver a notícia, mas eu preferencialmente lhe aconselho a não ter, porque é um gafanhoto terrível, terrível. Quanto tempo, se você pudesse computar, foi roubado? Quanto tempo? Talvez se pôr junto foram dias inteiros, meses na frente de uma televisão. Talvez foi a locusta da internet, que é como um imã, você começa a mexer numa coisinha, não tem nada para fazer, começa depois, pum, grudou ali outra coisa, e o tempo está passando, e o sol está se pondo, já ficou de noite. Foi roubado. E você não leu, você não estudou, você não ligou, você não serviu ao Senhor, você empurrou para o próximo dia, amanhã eu vou fazer isso. E no dia seguinte, porque você não tem essa decisão, essa organização, alguma outra coisa te grudou ali, você foi resolver uma coisinha, e se deixou levar para um monte de distração, o dia foi embora, e tem um monte de coisa que não foi feita. Foi roubado, porque eu não estou pensando dessa maneira. Talvez foi o pulgão do ócio. Ócio, eu não estou dizendo que o ócio não seja importante. A palavra ócio quer dizer estar parado, não é? Para refletir, para pensar, organizar na mente, que é o contrário da palavra negócio. No grego, não é? O prefixo nek é não. Não ócio, negócio, está ativo, está envolvido. Mas às vezes você precisa parar e organizar, não é apenas tirar as informações, deixar a mente se organizar, dormir um pouco mais talvez, para você voltar ao negócio do reino de Deus. Mas veja, talvez foi o ócio demasiado. Às vezes a carne nos confunde na mente, nós começamos a ilustrar coisas pequenas que nós fazemos como se fossem grandes e imensas coisas. Eu estou trabalhando, eu estou sendo produtivo. Havia uma pessoa que eu conheci um tempo atrás, uma irmã em Cristo, e o marido dela, eles decidiram que ela não tinham filhos, já estavam passados os 40 e tantos,
decidiram que ela não trabalharia, ficaria em casa, cuidar de casa, e ele trabalharia. Bom, muito bem, isso pode ser feito, não é? E veio a dúvida, alguém perguntou, e como é que é o seu dia então no cuidar de casa? Eu abro a cortina de manhã cedo, aí eu lavo uns copos, e depois o dia passa rápido, né? Já acabou. Pulgão do ócio. A gente transforma coisas básicas, talvez banais, sempre necessárias, como grandes atividades, para apaziguar a consciência e continuar no ócio. É terrível, não é? Queridos amigos, não se permita isso. Tecnologia é maravilhosa, mas tecnologia pode nos roubar muito do tempo. Há uma grande vantagem na tecnologia, eu não sou contra a tecnologia. A grande vantagem é essa, que ela nos economiza tempo para nós aplicarmos ao reino de Deus. Então, em vez de pegar a lenha, fazer o fogo, pegar a galinha, quebrar o pescoço, depenar, cozinhar, 3 horas para fazer micro-ondas, fogo ali, opa, sobrou tanto tempo, o que eu vou fazer com esse tempo? Tecnologia é para isso, não é? Eu tinha um pequeno celular, daqueles assim, não é? E não gosto de smartphone, porque é uma distração absurda. E os irmãos aqui nessa igreja são muito, muito generosos e bacanas, insistiram em me dar um celular. E eu talvez não fui assim muito prático, não, já tenho um, não é? E aí, para resolver as coisas, tinha que ligar, tinha que ir lá, mas eu descobri as redes sociais, já faz tempo, não é agora não. Descobri o WhatsApp e a maneira de resolver tantas coisas rápidas, eu não preciso carregar um scanner, você escaneia a conta ali e leva lá, não precisa, que maravilha, a tecnologia me salvou tanto tempo. Agora eu posso dedicar mais ao Senhor. É para isso que serve a tecnologia, não é? Se você gasta tanto tempo abrindo a cortina, põe uma cortina automática que você apertou que vai embora servir ao Senhor. É para isso que nós usamos os nossos recursos e a tecnologia, para servir melhor ao Senhor. E o tempo, querido amigo, é o ativo mais precioso que nós temos no serviço do Senhor. Ele acaba, ele se vai, e ele não volta, e ele está terminando. Você sabe disso, você talvez esteja aí nos 30 e você não se sente mais como nos 20. Ou nos 40 e você já percebe, poxa, há certas coisas que eu preciso aceitar, eu não vou conseguir fazer. O tempo está caindo, a areia da ampulheta está diminuindo. Por quê? Fazer o quê? Por isso, remir o tempo. Os dias são maus. Veja o exemplo de Paulo. Como ele remia o tempo, não é? Tantos anos desperdiçados, perseguindo a igreja, indo na contramão da vida espiritual, mas depois de salvo, totalmente entregue ao Senhor, produzindo muito. E ninguém poderia, não é? Dizer que Paulo desperdiçou o seu tempo. Deus capacitou e recompensou maravilhosamente. Nosso Deus é bondoso. Ele é muito bondoso. E Ele estende a sua mão de graça quando nós nos prontificamos em submissão a obedecê-lo. Não é maravilhoso? Que Ele nos abençoa, nos ensina e então nos dá frutos, que nos alegra, que alegra o Senhor. Mas nós temos que fazer algo, queridos amigos, remir o tempo. Bem, você não pode remi-lo todo de uma vez, como eu mencionei. Quanto tempo você tem para viver ainda? Eu acho que essa é uma das melhores maneiras de considerar, não é? Claro, se você vai dividir o tempo, o seu dinheiro, você primeiro precisa saber quanto é que tem de caixa ali, não é? Quanto tempo você ainda tem na mão? Eu tenho na mão antes de deixar o arado e subir para o Senhor. Comece aí. Talvez você tenha 20 anos, 35 anos, 45 anos. Você já não tem mais toda a tua vida em tuas mãos. 70% dela já foi embora. Você não pode dizer, vou te entregar toda a minha vida, Senhor. Já foi embora 70%. Já foi embora 50%. Você tem agora 50%. Eu estou baseando aqui no Salmo, não é? 91, 90. Os anos de um homem, 70, 80. E lembrando que essa última ponta, às vezes, para a maioria de nós é canseira, enfado, você quer fazer as coisas, não vai. Então reduz esse 50% para 28%. Então você tem 28% de tempo e energia para servir ao Senhor. Claro, quando nós chegamos a uma certa idade, a energia se vai, nós podemos nos engajar ainda mais num dos mais elevados serviços ao Senhor, que é a intercessão.
Eu não posso mais subir uma escada, não posso mais ir para o ponto de ônibus. Eu estou limitado em muitas coisas, a audição está diminuindo e coisas assim. Mas quanto tempo eu tenho em mãos? Então eu tomo este tempo e eu começo a colocar as rochas em seus devidos lugares. Mas eu devo lidar com cada dia. Ensina-nos a contar quantos dias ainda temos para sermos sábios, corações sábios, servir ao Senhor, aplicar sabedoria, inteligência espiritual. Você percebe? Assim, com o tempo que você tem em tuas mãos, sirva a Deus agora. E conforme você vai fazendo isso, a partir de agora, remindo o tempo, você consegue cumprir a promessa que você fez para o Senhor depois da tua conversão. Senhor, minha vida será para ti. Como assim, pastor? Bem, você está lidando com os teus negócios, cumprindo os teus deveres terrenos, mas o reino de Deus vem primeiro e junto. Você não faz assim, separa. Primeiro eu vou criar meus filhos, depois servir ao Senhor. Primeiro eu vou pagar uma dívida, depois servir ao Senhor. Não, junto. Aí você chega ao final desse tempo e consegue olhar para trás e dizer, poxa, que bênção o Senhor me deu. Cada período, cada página da minha vida eu estou servindo ao Senhor. Não há páginas em brancos em que eu só me dediquei a esta vida por dias ou semanas ou meses ou anos. Cada página tem serviço ao Senhor, juntamente com este mundo, as coisas desta vida. É assim que nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor. Eu só vou entregar a Ele se eu entregar os dias e as horas servindo ao Senhor. Então, cada dia, algo para o Senhor, comunhão com o Senhor, avançando, alcançando almas, e ao chegar, quando as cãs guarnecer, não é? Cãs são os cabelos grisalhos, guarnecer a tua testa, você vai poder se alegrar e dizer, o Senhor me ajudou a remir o tempo. Graças ao Senhor, graças ao Senhor. E você louvará a Deus com grande alegria e aquele senso de satisfação. Eu penso que uma das piores coisas é terminar o tempo, o recurso e ver que a obra não foi concluída e você não pode mais concluir. Vou terminar o meu dia aqui, minha jornada, e lá no final eu ver tantas coisas que deveriam ser feitas e não poder e ter que partir. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, mas nos trará um sentimento triste, não é? Eu raramente menciono filmes, raramente, e também não gosto de fazer isso, mas todos assistiram aquele, penso eu, não é? Ou leram um livro, ficou muito famoso aqui, a lista de Schindler, não é? Aquele homem alemão salvando lá muitos judeus. Menciono porque ficou na televisão o tempo todo, imagino que a maioria conhece. E ele fez tanta coisa, começou a vender o seu patrimônio para tentar empregar mais judeus na sua fábrica, porque era autorizado pelo regime nazista que o judeu trabalhasse para aquela pessoa, não seria ele mandado para o campo de concentração. Ele começou a gastar e vendeu o carro, vendeu tudo, e chegou no final da vida, lá naquele momento, ele olha para o seu anel e diz, se eu tivesse vendido isso aqui, eu poderia ter resgatado mais 6 pessoas da morte da chaminé. É assim que nós pensamos, chegar ao final da vida. Eu preciso vender certas coisas. Eu preciso talvez me organizar, mas eu sou tão cansado, e estou tão cansado talvez porque eu não paro para organizar as coisas. E a minha energia é desperdiçada em forma de calor por tantos lugares, né? Eu estou aqui cansadão. Eu preciso dessa determinação. Meus irmãos, me perdoem se isso soa tão terreno dessa vida apenas, mas é nessa vida que nós servimos ao Senhor. Isso é algo precioso aqui neste versículo. Você percebe? É assim que nós andamos. Você deseja o restante da tua vida para o Senhor, para que você possa olhar para trás e dizer, cada página desta vida, no momento em que estava solteiro, ou com filhos, casado, ou doente, ou distante, ou parado aqui no leito, estava servindo, estava orando, estava crescendo, cada página da vida foi para o Senhor depois da minha conversão. E o Senhor abençoará. O Senhor abençoará. Nós precisamos avançar assim, queridos amigos. Eu tinha tanto a dizer, nosso tempo escorre. Deixe-me guardar algumas bênçãos aqui. Onde você encontrará, então, tempo para redimir, para comprar? A minha agenda é muito cheia, a tua agenda é muito cheia, não é? Você precisa comprar daqueles lugares em que está sendo desperdiçado. Você lembra da falta de água aqui em São Paulo em 2017, 2015, né? Terrível, não tinha água em lugar nenhum. Precisaram construir umas bombas imensas para sugar água. E onde é que foram achar água? Naqueles reservatórios de água morta. Estava lá água morta de chuva, tempo. E de lá eles conseguiram tirar água, porque não tinha mais água na torneira. É assim que nós fazemos quanto ao tempo. Será que tem muita coisa morta aí, consumindo o nosso tempo?
Tire dali, dedique ao Senhor, e o Senhor abençoará. Então compre dos momentos demasiados de sonhar acordado com esta vida, desta fonte morta. Coisas que virarão cinza e roubam, por mais prazeroso que seja, ficará para trás, querido amigo. Compre dali, para o reino de Deus. Bem, realize os deveres que nós temos que realizar a cada dia, práticos, mas faça isso logo. Não deixe de propósito ele se desdobrando, porque a carne ela é terrível. Para que você chegue no final do dia e fale, poxa, o dia foi preenchido, você foi enrolando. Estou dizendo que você é assim, mas muitas vezes nós somos. E nós enchemos o dia inteiro com uma coisa que talvez não foi produtiva. Compre dali. Compre também das emoções. Muitas vezes nós gastamos muito tempo com as emoções, talvez com autocomiseração, amargura, sobre algo do passado. Racione o tempo dali também, deixando as coisas que para trás ficam. Sirva ao Senhor agora. Avance, avance no reino de Deus. Bem, é necessário nós pensarmos sobre isso. É necessário nós considerarmos isso. Eu concluo com essas palavras tão maravilhosas. Ele diz, queridos irmãos, os dias são maus. Redime o tempo, e o Senhor te abençoará uma vida para o Senhor. Eu espero sinceramente que esta palavra tão simples e prática nos auxilie a realizar aquilo que você tem orado ao Senhor, servi-lo melhor, frutificar melhor, agradar mais ao Senhor, terminar a jornada com alegria. Que o Senhor abençoe e aplique a nossa alma.